Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O que Paulo está dizendo aqui, olha, não é que todo ser, todo indivíduo que se encontra numa posição de autoridade é de Deus. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas que a função de autoridade, de governo, seja em qual esfera for, diz a Bíblia que é divino. Foi Deus que ordenou. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ou seja, quem se opõe a todo tipo de governo, seja na igreja, seja em casa, seja o governo civil, ele resiste à ordenação de Deus. E a consequência, Paulo diz, continuando no versículo 2, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha que sério. Aquele que resiste à autoridade vai trazer sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, no sentido de juiz, governante, seja lá o que for, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, a autoridade não é para que nós venhamos a ter medo. Que tem muitos, vem a polícia, nossa, a polícia! Normalmente você está andando com uma habilitação vencida, ou sem habilitação, documento atrasado, você vê a polícia, o coração até sai para a boca, né? Mas a autoridade não é para ter temor quando se faz o bem. Se faz o mal, teme. Por exemplo, não só em relação à autoridade governamental, em relação aos pais também. Essa semana eu explicava para os meus filhos. A autoridade, no caso, eu expliquei esse texto aplicando dentro da minha casa. Eu disse, olha, o pai e mãe não é para você ter medo se você fizer o que é bom. Todavia, se fizer o que é errado, teme. Aqui é óbvio, né? Depois ele diz assim, visto que a autoridade, versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Aqui Paulo, é claro, ele está fazendo alusão ao tempo dele. A autoridade trazia espada. Os irmãos sabem, espada era a arma do soldado romano. Para que você acha que servia a espada, meu irmão? Fazer a barba das pessoas, cortar o cabelo, para matar, literalmente. Hoje, se nós fôssemos parafrasear esse versículo, seria assim, olha, não é sem motivo que o policial traz a 9mm, a pistola, o fuzil. Para quê? Para matar aquele que faz o mal. Essa é a função da autoridade, diz a Bíblia, no sentido, é claro, governamental. É por isso que é incoerência. A pessoa se diz cristã e é contra a pena de morte. Eu não estou dizendo que você não é cristão, se você é contra a pena de morte. Você até sim, pode ser cristão, só que você está errando um princípio da sua fé. Porque na Bíblia, além disso aqui, todo o Antigo Testamento tinham crimes que eram punidos com morte. Era assim que funcionava. Então, se você fez algo digno de morte, diz a Bíblia que você tem que morrer. Matou, morre. Roubou, dependendo da situação, é um tempo na cadeia, o outro é um tempo, mas tem alguns crimes que eram punidos com morte. É o que a Escritura diz. Então, pastor, eu sou crente, mas não acredito. E Deus é amor. É claro que Deus é amor. Mas isso aqui também, isso aqui é ser amor. É punir aquele que faz o mal. Punir aquele que faz o mal. E, por exemplo, como diz aqui, né? Olha, é ministro de Deus para o teu bem. Portanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. No caso, a autoridade governamental traz a arma, o pastor, junto com o presbitério, traz a disciplina para a igreja. Os pais, nós poderíamos ler assim, olha, porque não é sem motivo que os pais trazem a espada, só se for a espada de São Jorge. Alguém já apanhou disso aí ou não? Lembra? Tiago já. Meu irmão, o negócio até canta, parece a espada do Zorro. Forte. Mas poderíamos parafrasear dessa forma. Não é sem motivo que os pais trazem a vara. Para quê? Daí não para matar, é óbvio, né? Para disciplinar o filho que faz o mal. Versículo 5. É necessário que sejais sujeitos. Olha, sujeitos, submissos. Não somente por causa do temor da punição. Porque o temor da punição, é claro, nos faz sujeitar. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, devemos nos sujeitar às autoridades, não apenas por medo, mas também pela consciência. Por saber que é ministro de Deus. Levantado por Deus. Verso 6. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço.
Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui no caso ele está falando, por exemplo, de como receber os impostos para pagar os soldados, que era o contexto aqui de Paulo. Mas você consegue ver a importância da autoridade? A importância não só da autoridade para que não haja anarquia, mas a importância da autoridade para que nós venhamos também a nos sujeitar, porque é o que a Escritura diz. Eu sei que tanto secularmente como biblicamente existem vários modelos de governo, de autoridade. Por exemplo, na forma civil existe a monarquia, que é óbvio, né? Estou resumindo aqui, existem vários tipos de monarquia também, mas monarquia onde um apenas governa, no caso o rei, ou se fosse no Brasil o presidente do executivo, o presidente. Monarquia, a aristocracia, que é o governo de alguns, e a democracia, que é o governo de todos. É porque até o nome já não é bom, né? Demo. Do demônio, quando todos governam. Não tem nada a ver com demo, não, tá? Demo ali, no caso, é de todos, cracia de governo, ou seja, governo de todos. E na igreja também. Há modelos diferentes de governo, como, por exemplo, o modelo episcopal, congregacional e o presbiteriano. Pastor, qual que é a diferença deles? Eu vou explicar isso aqui melhor semana que vem. Mas episcopal é como se fosse a monarquia, onde apenas um governa. Episcopal de papa. Já viu aquelas igrejas onde o pastor é o chefe, ele manda em tudo. Ele excomunga membro, ele manda embora. Ele decide, ninguém sabe de nada, ele faz o que quer com o dinheiro, faz o que quer da igreja. Ele manda obreiro para um lado, manda obreiro para o outro, não pede conselho de ninguém. Esse é o modelo episcopal. Tem o modelo congregacional, onde a congregação governa junto com o pastor. E tem o modelo presbiteriano, que é o modelo que nós acreditamos mais correto, que seria mais ou menos o equivalente à aristocracia, onde o governo é de alguns governam. Há um mais bíblico, é óbvio que há, e nós cremos que é o presbiteriano, isso eu vou explicar semana que vem, mas nós também não temos problema nenhum em conviver com irmãos que adotam outro tipo de governo na igreja, não há problema nenhum. Seja presbiteriano, seja episcopal, ou seja congregacional. O que nós não toleramos, o que é intolerável é anarquia, ou seja, falta de governo. Se a monarquia é o governo de um, a aristocracia de alguns e democracia de todos, anarquia é ausência total de governo. Isso não é admitido dentro da igreja em lugar algum. Imagine se não tivesse leis no nosso país. Se não tivesse leis de trânsito, você tem que andar na direita. Você imagina a bagunça que seria? Anarquia é algo do demônio. Então eu quero passar aqui apenas 3 princípios, então, desse texto. Primeiro eu quero falar sobre anarquia. Anarquia é pecado. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Anarquia é pecado. Lembrando, anarquia é ausência total de governo. Não é monarquia onde um só governa, não é aristocracia onde alguns, nem democracia onde todos governam. É de fato a ausência total de governo. E toda a Bíblia você vê o Senhor condenando a anarquia. Como eu disse, eu não quero aqui afirmar que quando Paulo diz que, olha, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu não quero, com este versículo, afirmar que todos os homens que estão em posição de autoridade, de fato, eles foram instituídos por Deus, é a vontade de Deus que eles estejam ali. Claro que não. Hitler não era a vontade de Deus. Mussolini não era a vontade de Deus. Lula, Dilma, Temer, esses do demônio, claro que não é a vontade de Deus. Mas a função de governo, de ter um chefe, de ter ali quem dê ordem, pode ter certeza que isto é divino. Toda função de autoridade procede de Deus, seja na esfera governamental, seja na igreja, pastor, os líderes de pequeno grupo ou presbíteros, e por aí vai, dependendo da nomenclatura, e no governo também, na família, o pai, a mãe. Nós podemos, como eu disse, olha, sem problema nenhum, conviver com irmãos que pensam diferente de nós. Agora é intolerável um lugar onde não haja governo, onde não haja respeito, onde não haja autoridade. Talvez você já ouviu falar sobre aquele termo, desigrejados, que são as pessoas que dizem que elas acreditam em Deus, só que não precisam de uma congregação, não precisam frequentar um lugar de culto, elas servem a Deus em casa. Vou falar para você, desigrejado é sinônimo de anarquista. Sim, eles não querem se submeter a ninguém, não querem ouvir a ninguém, porque convenhamos, quando você frequenta uma congregação, uma igreja onde tem um pastor, onde tem uma liderança, se você faz algumas coisas erradas, você vai ser disciplinado.
Você vai ser confrontado. Para quê? Para te humilhar de forma alguma. Uma igreja amorosa, ela mostra o erro e mostra o caminho certo por amor àqueles que estão no erro. Para que o irmão de fato possa ser reestabelecido. Essa é a função da igreja, essa é a função da liderança. Agora, alguém que é desigrejado se submete a quem? Ele pode fazer o que ele quer. Ele pode andar errado, pode fazer o que bem entender, o que der na telha, que não vai ter ninguém cobrando. Agora, se você frequenta uma congregação que é séria, você às vezes até pensa em fazer as coisas erradas. Às vezes faz com aquela dor na consciência, já faz, nossa, vou ouvir, hein? Puxa vida, devia ter feito isso. Mas você lembra que nós lemos aqui? A autoridade é para o bem, para que tenhamos temor, para fazer o que é certo. Todos nós, meu irmão, sem exceção, precisamos de um freio moral chamado autoridade. Porque se o ser humano não tem ninguém para ele se submeter, sem sombra de dúvida, ele vai fazer as maiores atrocidades que a mente humana produz. Na igreja você precisa de um freio moral para dizer, isso aqui você está fazendo errado, meu irmão e minha irmã. Na casa, os filhos precisam de um freio moral dos pais, porque senão pode ter certeza eles vão fazer o que é errado, vão para o caminho errado, vão virar anarquistas. No seu trabalho você precisa de um freio moral chamado chefe, para que você não chegue a hora que você quer e não saia a hora que você quer. Anarquia é pecado, é algo do demônio. Segundo princípio, a autoridade requer obediência. Você pode repetir isso comigo? Autoridade requer obediência. Olha o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Condenação você pode trocar também por maldição. Pode ter certeza. Resistir à autoridade instituída por Deus é trazer condenação e maldição para a sua vida. É claro, eu vou dar alguns exemplos aqui. Nem tudo que a autoridade manda nós devemos nos submeter, porque se manda a gente fazer algo que é contra a palavra de Deus, não temos que submeter, é óbvio que não. Mas não temos também o direito de desonrar. Isso não temos. Lembra quando Jesus diz o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para que prolonguem os seus dias, para que os seus dias sejam cumpridos, para que você viva bastante. Se você honrar pai e mãe, que é uma autoridade instituída por Deus, pastor, mas meu pai é do demônio. Mas é pai. É pai. Honra teu pai e tua mãe para que a sua vida se prolongue. Mas a recíproca também é verdadeira. Desonre pai e mãe e morra cedo. Trate pai e mãe de mano, velho, Joe. Eu que sei da minha vida. Ninguém manda em mim. Você vai ter problemas. Vai ter problemas. Olha, eu já vi um tanto de adolescente que por conta de rebeldia, mas rapidinho acabou a vida dele. Será que é porque ele descumpriu esse princípio fundamental da Escritura? Honrar pai e mãe. E detalhe, né? O mandamento honrar pai e mãe não diz assim, honrar pai e mãe se ele for uma pessoa joia, se for trabalhador, se for uma mulher honesta, não. Honrar pai e mãe, independente como seja. Honre, respeite sempre, porque quando nós quebramos o mandamento da obediência à autoridade, sempre traremos maldição. Olha, pastor, o que é maldição? Muitos pensam que maldição é apenas morrer. O fulano morreu. O fulano ficou doente. Maldição, porque cometeu pecado. Mas não é apenas isso que é maldição. Vou dar outros exemplos de maldição. Salmo 127, versículo 1, a Escritura diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem pessoas que sim, trabalham, dão duro, de sol a sol, das 6 da manhã às 10 da noite. Trabalham. Só que, como o Tiago falou aqui no começo, às vezes nós fazemos e não desfrutamos. Assim como Ageu 2 diz, olha, vocês recebem para pôr num saquetel furado. Sabe quando você recebe pagamento, põe no bolso, na hora que você põe a mão para pegar, acabou. Isso é um tipo de maldição. Por quê? Falta de obediência. Vai orar. Vai ver como está a sua vida diante dos seus pais, diante das autoridades no seu trabalho, diante da autoridade dentro da sua casa. Você que é esposa, se você tem sido submissa ao seu marido. Filho, se você tem sido submisso aos seus pais. Na igreja, se você tem respeitado a sua liderança, o seu líder de pequeno grupo, o seu pastor.
Você já orou a respeito disso? Você de fato tem seguido aquilo que eles falam da parte de Deus? Isso aqui é um tipo de maldição. Trabalha, mas, meu irmão, se você não crer que Deus abençoa você, se a bênção de Deus, melhor dizendo, não for sobre sua vida, você pode fazer o que você quiser, você pode construir um castelo, você pode morar num palácio, você pode ganhar o salário mais alto do mundo, mas não vai desfrutar. Em Ageu, capítulo 1, versículo 6, diz assim: tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Foi esse exemplo que eu dei. Mas olha que interessante. Sim, vocês comem. Olha, vocês têm trabalhado muito, semeado muito, recolhido pouco. Comem, até comem. Vai dizer que a comida é boa. Mas não chega a se fartar. Vocês até bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Em algum momento da sua vida você já passou por isso? É terrível. Eu acho que uma das piores maldições não é você não ter as coisas, mas é você ter e não conseguir desfrutar. Isso aqui mata qualquer um. O irmão uma vez dizia para mim que ele estava na casa de uma moça. Nossa, morava num dos bairros mais chiques de Guará. Palácio mesmo. E o rapaz, o dono da casa, era depressivo. Vivia sozinho. Ele fez uma festa na casa dele e ele ficava no canto, vazio, angustiado. Por que será? Será que é por conta desse princípio aqui? Olha, sim, até tem, mas não se farta. Já percebeu como que é? Não estou dizendo todos, é óbvio, né? Tem ricos que Deus os fazem ricos e cristãos. Mas já percebeu? O rico, ele tem casa na praia, mas ele não tem tempo para ir na casa da praia. O pobre tem tempo de sobra, mas não tem a casa. É assim a vida, infelizmente. Mas quantas pessoas não são assim? Tem, mas não desfruta. Come, mas não se farta. Agora, aquela pessoa que de fato tem a paz de Deus no seu coração, meu irmão, ele chega para comer aquele zoiudo. Ai, rapaz do céu. Você come que até o óleo escorre aqui em cima. Você, ai, delícia, aleluia. Essa é a diferença daquele que de fato está em obediência a Deus e do rebelde, que não se sujeita às autoridades. A Bíblia diz que o povo de Deus venceu Jericó, uma cidade terrível, com muralhas aparentemente intransponíveis. Venceu essa batalha. E depois diz a Bíblia que eles foram guerrear contra uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Cidade bem pequena. Perderam a batalha. Daí foram ver o porquê que eles perderam a batalha. Sabe o que foi? Josué fez uma estratégia de guerra errada. Não foi por isso. Poderia pensar dessa forma: Josué, você colocou poucas pessoas, não era essa a forma de guerrear. Mas sabe por que eles perderam a batalha? Pecado. Tinha pecado no meio do povo. Miriam, diz a Escritura, ela desonrou o seu irmão Moisés. Moisés era mais novo que ela, mas Deus tinha instituído Moisés como líder. E Moisés tinha cometido um pecado grave. Casou com uma mulher que não era de Deus. Diz a Escritura que Miriam diz assim: o Senhor tem porventura falado apenas por meio de Moisés, ou não tem falado também por meio de nós? Por conta de rebeldia, de não obedecer quem era o líder da congregação, diz a Bíblia que ela ficou leprosa, e todo o arraial deixou de avançar durante 7 dias. Consegue ver? Não apenas ela saiu perdendo, mas todos que estavam com ela por conta de rebeldia, de pecado. Em 2 Pedro 2, versículo 9, diz assim a Escritura. Tem ali? Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Dia ali com D maiúsculo, falando da volta do Senhor. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. É interessante aqui como que Pedro associa, olha, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Na maioria das vezes é assim: as pessoas que querem viver no pecado e fazendo o que é errado, elas menosprezam o governo, seja o eclesiástico na igreja, seja do marido em casa, seja o governo estatal. Por quê? Porque é óbvio, ela quer viver do jeito dela. E Pedro aqui faz essa associação: andam em imundas paixões, e a consequência é que menosprezam qualquer governo. Meu irmão, convenhamos, se você quer viver em pecado,
Um dos últimos lugares que você vai fazer é vir para a igreja. Você vai, trai a mulher cedo da tarde à noite. Faz um monte de coisa errada. Mas domingo é dia de culto. Aí você fica, não vou não. Porque você sabe que vai ser confrontado. Depois ele diz, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Sério esta passagem. É claro, infelizmente hoje, dentro da igreja, existem muitos pastores que parecem mais ditadores, que pegam alguns versículos que falam a respeito de autoridade e fazem um castelo ao redor de si, ao ponto de que ninguém pode chegar e confrontar a ele. Que ninguém pode chegar e dizer, pastor, aquilo ali é assim mesmo, pastor. Pastor, o senhor não está errado? Explica para mim na Bíblia, eu sei que o senhor falou, e eu não entendi. Pastor, por que o senhor agiu dessa maneira? Eles pegam alguns versículos e formam um castelo. E se tornam ditadores. E ainda usam aquela passagem, não ouse tocar no ungido do Senhor. Como se fossem deuses. Infalíveis. Distorcem a Escritura. Para quê? Para fazer o que ele quer. E não ser questionado. Isso é errado, é óbvio que é. Não deve ficar numa igreja onde pastores são ditatoriais, não aceitam ser confrontados, perguntados. Errado. E ainda dizem, submeta-se. Você tem que apenas submeter. Não fale contra o ungido do Senhor. A questão é, primeiro, será que é ungido mesmo? Ou é o fingido do Senhor? Porque tem ungido, tem o fingido. Não se sabe. Mas, em contrapartida, assim como existem pastores ditadores, que existe também de ovelhas rebeldes, que também usam algumas passagens da Escritura e dão uma distorcida. Para quê? Para não obedecer a ninguém. Pegam algumas passagens totalmente fora de contexto e distorcem, dizem, não preciso obedecer. Lembra lá em Apocalipse, diz a Bíblia que uma igreja séria rejeitou os falsos apóstolos, porque eles se diziam apóstolos e não eram. Daí muitos pegam essa passagem e distorcem. Eles não rejeitam apenas os falsos pastores, mas rejeitam todos os pastores. A Bíblia diz que nós devemos confrontar o falso profeta, o falso pastor. E eles dão uma distorcida nesse versículo e não confronta apenas o falso, mas confronta todo mundo. Tudo é motivo para confrontar. A Bíblia diz que nós devemos sim julgar todas as coisas. Isso é bíblico. Você precisa julgar o que eu estou falando. De que forma? Chegando na sua casa e lendo a Escritura para ver se o que eu falo está de acordo. Só que muitos pegam esse julgar todas as coisas e distorcem. E se tornam excessivamente críticos. A ponto do pastor nunca poder errar em nada. De que uma vírgula que o pastor põe fora do lugar, o filho do pastor dá uma rata lá e faz uma bagunça. Pastor, não vou vir mais aqui não. Filho de pastor fazendo isso aí. Filho de pastor é anjo. A criancinha está em processo de formação. O filho do pastor e o filho do membro. Agora um erro só acabou. E ainda citam a Escritura. Lembra? A reforma protestante, nós temos só a Escritura, somente a Escritura. Só que muitos usam isso aí dizendo, olha, eu não preciso obedecer a homem nenhum. Eu preciso me submeter apenas à Escritura. E se esquecem de que Hebreus 13:17 diz, obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. O falso pastor, ele pega a Escritura e distorce. Para quê? Para oprimir o povo. Como o irmão disse aqui, né? Arranca o dinheiro do povo na base da opressão. É campanha disso, campanha daquilo. Você tem que dar o seu Isaac. Os falsos pastores usam a Escritura, distorcem e oprimem o povo. O falso crente cita a Escritura, distorce para desobedecer. Para viver do jeito que quer. Quer um exemplo? Já ouviu falar nas feministas? Que são as mulheres que rejeitam o governo masculino? Sem sombra de dúvida, há homens ruins. Muitos. Há homens falhos, ditatoriais. Só que o que essas mulheres fazem? Por conta de existir homens falhos, rejeitam toda a autoridade masculina, dizendo, não vamos obedecer a homem mais. Nós devemos lembrar sempre que deve haver uma atitude de respeito daquele que está embaixo com aquele que está em cima e vice-versa. Seja no seu serviço, se você é patrão, não é por causa disso que você pode menosprezar os seus funcionários. Se você é funcionário, não pense que o seu patrão é patrão, você pode tratar ele de qualquer jeito. Óbvio que não. Se nós temos muitos homens que adoram títulos, fulano era pastor, foi promovido, apóstolo. Depois, se seguir a linha do René Terra Nova,
vai virar pai apóstolo. Alguém já ouviu falar desse pai apóstolo? Não. Pai dos apóstolos. É sério. Põe na internet pra você ver. Isso que é autoridade, hein? Está acima dos apóstolos. Pai apóstolo. Agora ele é patriarca, já foi promovido de novo. Eu fico pensando no plano de carreira dele, acho que o próximo é vice-deus e Deus. Só pode ser. Muitos gostam de títulos? Claro que gostam. É o apóstolo, é o pastor. Eu conheço pastor que você chama o pastor pelo nome, ele não olha. Não olha. Meu nome não é Rafael, não. Pastor Rafael. Mas na RG está o quê? É pastor que está o seu nome? Uma vez um amigo meu, ele estava numa comunhão do quartel e tinha um rapaz, tinha um coronel lá, o cara era ruim demais. O Tiago deve lembrar dele, coronel Carlos Alberto. Soldado nem passava perto desse cara. Desse amigo meu falando que eles estavam numa comunhão lá. Comunhão não, né? Estava num happy hour, comunhão é de crente. E todo mundo ali tratando o outro pelo nome, né? O cabo chamando o sargento pelo nome, o tenente chamando o major, e por aí vai, ele tá todo mundo ali fora, né? Daí esse soldado, amigo meu, chegou e falou assim: ô coronel, já que a gente está aqui, né? Fora de situação, eu posso chamar o senhor pelo nome? O coronel, é claro. Pode chamar até pelo apelido. É mesmo, coronel? Qual que é o seu apelido? Coronel. Pode me chamar pelo apelido, coronel. Tem pessoas que são assim, extremamente arrogantes. Amam os títulos. Mas em contrapartida tem as ovelhas rebeldes, que também não aceitam chamar a pessoa designada ali pelo seu nome, ou pelo título que ela ostenta, no caso, seja presbítero, seja pastor, seja diácono, seja lá o que for. E muitos citam Mateus 23, 5, que diz assim: olha, a ninguém chameis vosso mestre. Está vendo? Não pode chamar de mestre. Quem faz arte marcial sabe, o professor chamamos de mestre. Não pode, não. Mestre é só um, Jesus. Será que é isso que ele está falando aqui? Porque olha 1 Pedro 3,6 que diz assim: Sara obedeceu ao seu marido Abraão, chamando-lhe Senhor. Meu Deus! A esposa chamava o marido de Senhor. Eu falei: Deus, eu vou colocar isso aí na igreja, hein, papas e irmãs. Sara obedecia o marido, chamando ele de Senhor. Pastor, mas como conciliar essas duas coisas? Mateus 23 com 1 Pedro 3,6. Em primeiro lugar, em Mateus 23,5, Jesus não está proibindo as designações de autoridade. Claro que não. Não está proibindo. Se você ver Paulo, por exemplo, nessa epístola aos Romanos, e em várias outras epístolas, Paulo abre a carta, Paulo se apresenta, sabe de que forma? Paulo, apóstolo. Da sua designação. Em algumas sim ele diz Paulo servo, mas na maioria, Paulo apóstolo. Então não tem problema. Deus não está aqui proibindo essas designações. Em Coríntios, Paulo diz em 1 Coríntios 4,15, Paulo diz para aquele povo de Corinto: olha, vocês são meus filhos, eu gerei vocês. Eu sou pai de vocês, na fé. Então não está proibindo. Eu sou mestre de vocês. Em 1 Timóteo também ele diz: Timóteo, meu filho na fé. Ou seja, Paulo era o pai na fé de Timóteo. Então ele não está proibindo aqui. Se você ler a Escritura, você vai ver Lucas, quando ele vai escrever Atos, ele escreve a um homem chamado Teófilo. Sabe como que ele começa a carta? Como que ele começa o livro? Ó excelentíssimo Teófilo. Não é nem senhor, excelentíssimo. Então não tem problema essas designações. Paulo também, diante de Festo, ele chama Festo de excelentíssimo. O que Jesus condena, está condenando aqui, são os líderes que amam os títulos. E o povo que ama fazer dos homens os seus ídolos. Porque convenhamos, tem pessoas que amam os seus títulos. Não aceitam ser chamados por outra forma. Em Mateus 23, é para o líder se lembrar: você é servo, a sua posição de autoridade é para servir o povo. Em 1 Pedro 3,6 é para a ovelha lembrar: eu preciso aprender a me submeter. Sabe para quê? Para vencer o veneno da rebeldia que está dentro de todo ser humano. Porque você sabe, meu irmão, o ser humano é rebelde por natureza. Não quer obedecer de forma alguma. Pastor, mas calma aí, quando as autoridades erram? E às vezes uns erros absurdos. Só vou dar 2 exemplos. Moisés, líder da congregação, casou com uma mulher cuxita, que era uma mulher que não era do povo de Deus, era pecado. Só podia casar com mulher do povo de Deus, mulher casa com outra. Que coisa, hein? Grave esse erro. Noé, diz a Escritura, chapa o coco, literalmente. Bum, entorna o caneco, fica bêbado e pelado na vinha. Isso, eu nem imagino isso aí, irmão, por favor. Terrível. E então diz a Bíblia que ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão, olha o nome do filho também, né? Cão.
Cão vê o pai pelado lá na vinha e sai contando para todo mundo: nossa, que vergonha, velho, meu Deus! Não foi desse jeito que ele falou, mas saiu falando. Enquanto os outros dois pegam uma capa, um lençol, vão de costas para não ver a nudez do pai e cobrem. Diz a Bíblia que Moisés recobra a consciência, que Noé recobra a consciência, e depois disso amaldiçoou o seu filho Cão. Você vai ser servo dos servos. E foi escravo. Pastor, então é sério isso, hein? Mas parece que Deus está dando carta branca para o líder pecar? Claro que não. Absolutamente não. O que Deus está fazendo ali, Ele está aproveitando a falha de homens para tratar aquelas pessoas com o coração rebelde. Porque você sabe, na falha do líder é que nós vemos se o nosso coração é submisso ou rebelde. Porque, como que é na escola? O professor coloca, ele pode colocar a tabuada, meu irmão, do 1 ao 100. Mas se o 9 vezes 12, ele colocou 19, todo mundo vai reparar no que só naquele erro. É, professor, hein? 9 vezes 8, 19. A falha é justamente para isso, para testar também o coração da ovelha rebelde. Pode ter certeza, meu irmão, o líder também vai ser tratado. Ah, vai ser mesmo. Líder que vive em pecado, ele deve ser confrontado. E mesmo servos fiéis erram também. Isso que você tem que entender. Pastor não é perfeito. Seu pai não é perfeito. Você não é perfeito. Quantos aqui são pais e já erraram com seus filhos? Levanta a mão. Todos. Eu já errei. Muito. Essa semana mesmo. Errei de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro qual dos dois tinha feito uma coisa errada lá. Eu já estava com aquele princípio na cabeça. A vara que bate em João é a vara que bate em Adão. Apanha todo mundo igual. Não deu outra. Peguei a vara, parecia um zorro. Pá, nos dois. Acabou. Vai os dois de castigo. Esposa quieta. Ninguém falou nada. Em casa é assim mesmo, eu que mando. Ninguém vai falar mal do meu batalhão, não. Daí tá, depois ela com aquele jeitinho meio. Ô, meu amor, vamos pro quarto conversar um pouquinho. Esse menino tá tão marcado, né? Nossa. Esse vergão na perna aí. Nossa, que lindo. Fomos pro quarto e ela, seu grosso. É só um que precisava apanhar. O outro você não tinha ensinado e bateu nele de graça. Deus do céu. Sabe o que eu fiz? Chamei os dois de novo. Vocês perdoam o pai. É só você ter apanhado, menino, seu irmão apanhou de graça. Pede perdão. Agora, porque eu errei, eu perco a autoridade de pai? Óbvio que não. Pastor, porque erra, ele perde a autoridade de pastor? Lembrando, se você quer perfeição do seu pastor, você tem que ser uma ovelha perfeita. Você também não pode errar em nada. Não pode errar em nada. Em 1 Pedro 2,18, a Escritura diz assim. 1 Pedro 2,18. Tem ali? Tem, né? Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Duro, hein? Sede submissos. Só quando é bom? Não. Até ao mal. É claro, se o líder mau pede para você fazer algo que vai contra a sua fé, você não deve obedecer. Todavia, você não pode também desonrar. Que uma coisa é desobedecer, outra coisa é desonrar. Não podemos, de forma alguma. Nós vemos Paulo, homem de Deus. Paulo sabia se humilhar diante das autoridades. Paulo sabia ter reverência até com líderes malignos. Paulo era assim. Põe ali, Atos 23, versículo 3 a 5. Olha que interessante o texto. Então lhe disse Paulo. Aqui, lembrando, qual que é o contexto? Paulo estava sendo açoitado, Paulo estava sendo preso. E então, a autoridade, ali no caso romana, estapeou Paulo. E tapão nele. Imagina, hein? Você tomando uns tapas. Então disse Paulo, Deus há de ferir de parede branqueada. Esse aqui, na verdade, Paulo está xingando o cara de branquela. Que Paulo até para xingar, Paulo. Oh, é uma benção, né? Mas quem ficou ofendido com isso aqui? Essa parede branqueada? Ninguém. Paulo é um gentleman até para xingar o povo, né? Se fosse nós. Seu filisteu incircunciso, vai tomar a santa ceia. Por aí vai. Xingaríamos de montão. Mas olha Paulo, para xingar. Então lhe disse Paulo,
Deus há de ferir-te, parede branqueada. Eu nem ficaria triste com um xingo desse, mas vamos lá. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado lhe disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Paulo não sabia que era sumo sacerdote, por isso que Paulo xingou ele. E um xinguinho leve, né? Por isso que Paulo xingou ele. Mas olha a resposta de Paulo. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sério o texto. Para a gente refletir. Antes de sair falando mal a torto e a direito de tudo e de todos. Olha o exemplo de Paulo. Não sabia. Reverência. Eu sei que muitos também citam fora de contexto. Nossa, isso me dá hora já. Muitos citam fora de contexto dizendo assim: olha, antes importa obedecer a Deus que os homens. Mas citam totalmente fora de contexto. Meu irmão, não adianta. Se seu pai é bruto, se seu pai bebe, se seu pai xinga, eu aconselho você a não ficar muito perto da mão dele, é claro, né? Mas você não pode desonrá-lo também. Não pode, de forma alguma. Ele ordenou que você roubasse? Que você matasse? Ele ordenou que você descumprisse o mandamento da Escritura? Se ele não mandou, honre da mesma forma. Muitos adoram o Jesus Cristo quando ele vira a mesa dos cambistas. Porque Jesus Cristo chegou quebrando pau, virando a mesa, dando chicotado para tudo que é lado. É verdade. Mas se esquecem daquele Cristo que se submeteu à mulher do carpinteiro. Lembra Jesus Cristo? Jesus Cristo é o legislador. Se submete à lei e se submete à tia Maria, a mulher do carpinteiro. A Bíblia, ela fala apenas uma passagem de Jesus Cristo quando ele era criança, quando ele tinha 12 anos. Uma passagem, apenas uma. Lembra aquele exemplo onde José e Maria levam ele ao templo e voltam sem ele, esquecem ele? E interessante é que nessa única passagem, 30 anos de ministério, porque desde quando Jesus nasce até os 30 anos, só tem esta passagem, com 12 anos. E sabe como que é definida esta passagem? Maria vem e diz: Jesus, por que você está aqui? Deixou a gente assustado. Por que você não foi embora com a gente? Olha a resposta dele: não sabia que convinha ficar na casa de meu pai? Provavelmente fazendo uma alusão a Samuel. Samuel era criado de forma integral no templo. Possivelmente Jesus também está falando: olha, o meu lugar é ficar aqui. Mas então, olha o versículo segue, diz assim: em tudo lhes era submisso. Você consegue imaginar? O Filho de Deus, submisso à sua mãe natural, a mulher do carpinteiro, em tudo. A vida de Jesus é resumida assim. Terceiro e último para encerrar. A autoridade é para repreensão que gera temor. Versículo 13, como nós lemos aqui, o capítulo 13, diz que a autoridade traz a espada. A autoridade traz espada, como diz aqui no capítulo 13 que nós lemos de Romanos. Diz: a autoridade, ela é um freio para as nossas maldades. Seja a polícia, no governo, seja o pai com a vara, seja o pastor e o presbitério com a repreensão. Experimenta, meu irmão, não colocar ordens na sua casa. Eu já perguntei para os meus dois mais velhos, né? O Cauã, quando ele era mais novinho, eu fiz a mesma pergunta para ele. Essa semana eu estava com a minha esposa à mesa, perguntei a mesma coisa para o do meio. Falei: filho, por Samuel, né? Se o papai não colocasse regras aqui em casa, como que seria o seu dia? Não é interessante que os dois responderam a mesma coisa? Esse aqui, 4, 5 anos atrás, o irmão dele respondeu a mesma coisa. Como que seria o seu dia, filho? Pai, acordaria tarde todo dia, jogaria videogame o dia inteiro, eu comeria batata frita todo dia, pai. Eu sei que ele falou brincando, mas é verdade. Se nós não colocamos regras, meu irmão, a criança vai fazer o que ela quer. Agora, o que impede o ser humano de uma desgraça moral? Freio, limites. Principalmente o freio moral para nós que somos homens pecadores. Em todos os lugares, meu irmão, você precisa aprender a se submeter. Se submeter à autoridade na igreja. Não apenas se submeter à autoridade da liderança, seja do pequeno grupo, seja do presbitério, seja do pastor. Mas você sabia que a liderança também tem a quem se submeter? Os líderes de pequeno grupo prestam conta para mim. Eu presto conta para os meus pastores. E todo mundo se presta conta. É assim que funciona. É por isso que nós acreditamos, eu vou falar semana que vem, né, do modelo presbiteriano, onde tem um presbitério,
onde a igreja se submete não ao pastor presidente, mas ao presbitério, a um coletivo de irmãos. E lembrando, esse nosso coletivo não é só de pastores. Tem pastores, tem líderes, tem obreiros. A autoridade na igreja também é da mesma forma. É um freio para nós. Em Mateus, já estou encerrando, Mateus 18, versículo 15. Até o 18 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Esse é o princípio. Se alguém está errado, vai e conversa. Ouviu, ganhou. Se não te ouvir, continua. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se não te ouviu, continua. E se ele não te atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Olha o padrão da Escritura. Tem alguém faltoso, fazendo errado? Conversa. Ouviu? Resolveu. Não ouviu? Leva umas 2 ou 3 pessoas. Não ouviu? Leva a igreja, a liderança, ou até mesmo, dependendo, no caso, a congregação toda. Leva. Não te ouviu? Considera gentil e publicano. Ou seja, não considere mais crente. E olha como que termina o versículo. Volta lá. O que ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a alusão aqui é a seguinte: a congregação considerou o irmão que não se arrependeu do seu pecado, que não mudou, como gentil e publicano, como ímpio. Então ele está fora da igreja, ele é ímpio. Sério? Sério essa passagem. E você temos que refletir muito a respeito disso. Então, temos que sim ter temor, nos submeter. Porque convenhamos, imagina o seguinte. Você sabe, eu estou com a minha esposa faz quantos anos? 18. Quando você casa lá com uns 20 anos, é uma coisa, né? Depois com uns 40, lei da gravidade, atinge a todos. Daí você imagina, daí o irmão está lá, fala, nossa, faz 20 anos que eu estou com a mesma mulher. Tudo enjoa. Mulher também. O que ele pensa? Vou trocar por 2 de 20. Um upgrade aí, né? Dá uma animada. Só que ele pensa, rapaz, o que a igreja vai pensar, hein? Meu Deus, o que o pastor vai falar na minha cabeça? Você consegue perceber que isso é um freio para nós não fazermos as coisas erradas? A autoridade é para o bem. Olha, eu já vi dezenas de pesquisas comprovando que a falta de uma autoridade paterna destrói muitas pessoas, sejam meninos ou sejam meninas, muitas. Uma vez eu vi um pastor que ele tinha um ministério na cadeia, e ele, de tanto conversar com as pessoas ali, ele chegou à seguinte conclusão: que a maioria daqueles presos, a maioria não tinha uma boa relação com seus pais. A maioria. Raríssimas exceções, mas a maioria não tinha uma boa relação com a sua família. É claro, né? Deus tem misericórdia, às vezes um pai cria sozinho, uma mãe cria sozinho. Nós cremos que Deus é misericordioso. Mas, via de regra, aqueles que são sem Deus, meu irmão, é quase certo de não dar a resposta correta. É por isso importante também você, como pai, ensinar a importância da sua autoridade dentro da sua casa para o seu filho. Eu sempre falo, irmão, se você tem filho pequeno, você não pode deixar que o seu filho te chame de você. Pastor, mas isso não é só um pronome de tratamento? Não, pai, mãe é senhor. É respeito. Porque se ele não aprender a se submeter aqui, na vida ele vai ter que aprender a se submeter. Pode ter certeza. Então, na verdade, já vai treinando ele. O desenvolvimento deles como homens, como mulheres, passa pelo respeito aos seus líderes, aos pais. Se submeter à autoridade, pode ter certeza, não é humilhação. É bênção. É proteção. Aprender a se submeter. Por isso, lembre, meu irmão, lembre dos seus guias. É importante. Guia que eu falo é óbvio, né? Não os gurus. Lembre daqueles que passaram na sua vida. Todos nós temos pessoas que passaram pela nossa vida que, de fato, às vezes mesmo sem falar muito, nos mostraram através do seu procedimento como ser uma pessoa de caráter, uma pessoa correta. Olha, meu professor de jiu-jitsu, ele nem crente é. Mas uma seriedade, um profissionalismo absurdo. Absurdo. Então você vai vendo ali, você vê, rapaz, esse cara aqui é decente. Quantos aqui às vezes não lembram do professor? Que às vezes na falta de um pai era o professor que ensinava, olha, isso aqui não pode, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Honre-o, se você ainda tem tempo, honre-o. Seja um professor, seja um pai, seja o líder do pequeno grupo. O líder de pequeno grupo, ele é um pastor daquele pequeno rebanho. E você, como está inserido naquele pequeno grupo, também deve, sim, honrar aqueles que Deus tem colocado para guiar a sua vida. Olha o que diz a Escritura em Hebreus 13, 7. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles,
pois zelam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, os líderes, eles velam pelas vossas almas. É por isso que eu sempre falo, olha, eu desde quando eu liderava o pequeno grupo, desde 2007, eu sempre tive o nome de todos os membros do meu pequeno grupo marcado ou no papelzinho ou no celular, para todo dia orar por eles. Hoje, é claro, hoje eu tenho o nome de todos os irmãos da igreja. Mas essa é a grande função também do líder do pequeno grupo, não apenas dirigir uma reunião, mas velar, zelar por aquelas pessoas, orar por elas, e também devem ser, claro, honrados. Seja o líder de pequeno grupo, seja o pastor. Olha o que diz Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Não está falando para você imitar o seu líder, não, claro que não, mas a fé dele. Se você vê que, olha, que a sua liderança, que seja o presbitério, seja o pastor, seja o líder de pequeno grupo, são pessoas de caráter que buscam fazer o que é correto, imite-os, imite a fé deles. Para encerrar, 1 Timóteo 5,17, isso aqui eu não estou falando em causa própria não, tá? Estou falando que é a escritura que é bênção para nós, que eu também sou sujeito às autoridades. Falando aqui, está falando sobre os presbíteros, no caso os pastores, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Alguém me ajuda aí, o que é dobrados honorários? Salário duplo. Olha que coisa que Paulo diz. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros ou pastores, que é a mesma coisa, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Isso é o que a Escritura ensina que nós devemos fazer. Isso é bênção para mim e para você, pode ter certeza. Ser insubmisso e rebelde é maldição, é condenação. E você não vai prejudicar apenas você. Você também vai prejudicar toda a sua família. Sabe por quê? Olha só esse exemplo. Lembra da Tanqueray e Abirão? Eles foram rebeldes. Diz a Bíblia que toda a sua família, junto com todas as suas coisas, foram tragados vivos para o inferno. Mas calma aí, pastor, quem desobedeceu foi lá os homens, os cabeças. Olha, mas por conta de rebeldia deles, toda a família pagou. Portanto, se submeta, aprenda a ser humilde, a se submeter à autoridade, seja civil, governamental, paterna, eclesiástica, e Deus com certeza vai honrar a minha e a sua submissão. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?